Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre matemática. Então vamos mostrar para vocês dicas que a gente pode estar utilizando em sala de aula e em casa para que a criança se aproprie das questões matemáticas, né, de cálculos, contagens e grupamento, para que a criança consiga associar a quantidade ao símbolo. E aí então a gente pensou aqui em umas ideias bem legais para mostrar para vocês. Nós temos aqui cartões, tá? São grandes, bem visual para a criança estar acompanhando, né, a contagem de 1 a 10. Além de estar mostrando para a criança ser algo visual, aqui está quadrado, a gente está falando de novo. É bem interativo para a criança, então nós podemos utilizar esse tipo de material com massinha. Essa aqui é uma massinha de isopor, vocês já devem conhecer no mercado, que é bem bacana também. Então o que a gente pode estar fazendo aqui? A criança identificar o número, né? Pode pedir a criança para usar a mãozinha para fazer o movimento do número, né? Para ela estar. E é legal que ele já dá a dica, né, Fernanda, de como fazer o número 1. Ele posiciona aqui como a criança vai construir o número. Depois dela, né, ter essa construção do número, conhecer o número, fazer um movimento aqui visual com o dedo, fazer todo o reconhecimento, a gente pode utilizar as massinhas para estar contornando esse número. A gente começa com a brincadeira da minhoca, né? Canta a musiquinha da minhoca para fazer esse movimento e depois ela fazer o pareamento do que ela fez, né? Com o número que está aqui na nossa plaquinha. Fica muito legal. A gente pode até colocar assim, ó. Viu? Olha que legal. E mostrar para todas as crianças. Olha, o fato de estar aqui em relevo já é outro modo da criança estar sentindo o movimento do número 1 e assim sucessivamente, né? E aqui é legal também que no verso ele te dá a quantidade. Então a gente também pode fazer com a criança essa comparação. 1, e aí para ela perceber a quantidade do 1. Então para ela começar não a comparar, né? Como eu disse antes, na verdade é relacionar. Então ela vai identificar que o 1 tem apenas uma quantidade, né? Tem apenas um astronauta. Já o 2 vai ter 2 dinossauros e assim por diante, tá? Como a gente sempre fala para vocês, as nossas dicas são bem práticas para que vocês também consigam fazer na escola ou em casa sem precisar fazer a compra do material. Você pode fazer impresso, tá? E pode usar a massinha tradicional, sem problema algum. A criança pode usar a massinha comum, pode usar aquela massinha caseira que a gente faz com farinha de trigo, isso não tem problema, tá? O que é legal aqui é a gente construir o número com a criança para a gente trabalhar vários sentidos nesse momento do aprendizado, porque quanto mais sentidos a gente envolve na aprendizagem, mais fácil é para a criança absorver a informação. E aí, como a Fernanda acabou mostrando, né, a gente também tem nessa possibilidade, ainda dentro da matemática, a gente também tem as formas geométricas. Então vai ter o círculo, o quadrado e as demais formas geométricas, para que a criança também possa estar trabalhando ou com a massinha ou apenas com o contorno. Aí fica da criatividade do professor. Esse material pode ser confeccionado também, que é bem bacana. E bem simples, né, de ser feito. Pode ser plastificado, ele pode ser feito em papel ofício, pode ser feito com papelão, com papel aquele A4, e aí você pode fazer num tamanho maior, fazer no chão para a criança andar em cima do número. Também uma brincadeira bem legal, né? E aí eles podem pintar com tinta, ou até mesmo fazer um tamanho maior e eles colocarem ali dentro elementos, papelzinho picado, colocar tampinhas, e aí as possibilidades são inúmeras. Quero mostrar para vocês também esse outro material aqui, que é meu xodó, eu tenho feito bastante brincadeira com ele, achei que ficou bem interessante. É uma cesta com flores, e aí a gente trabalha aqui, ó, dentro dessa cesta ela foi plastificada já com aquelas arruelas de metal, que pode ser adquirida na loja de material de construção. Então na hora de plastificar, já foi colocado, né, todas elas no lugar certo, passou pela plastificadora, e aí a criança pode parear cores. Então aqui ela vai colocar um imã nessa pecinha de imã que a gente compra também para usar em quadro de avisos. E aí a criança coloca o miolinho azul na flor azul. A gente pode trabalhar esse pareamento de cores.
Ou se a gente quiser só trabalhar a questão da contagem, ela pode colocar o miolo aleatório, ela vai escolher onde ela vai colocar o miolo e aqui no meio eu coloco o número. Então se eu quero aqui, ó, que ela coloque 4 elementos, a gente coloca o número 4 e a criança vem e coloca 4 miolinhos das flores aqui, tá? Então também é uma ideia super legal. E eles gostam muito, né, Simone? Porque Exato. O imã é algo muito atrativo, né, gente? Sim. Olha, a criança pega o imã, então tem essa brincadeira ainda da criança antes de construir o que foi solicitado, ela se sente bem animada pelo imã, né? Verdade. É muito divertido. Agora, pensando numa confecção, né, para fazer uma produção na escola, se não tiver tanto recurso, a gente pode fazer também utilizando o papel ofício, a professora pode usar os talentos dela para desenhar e aí aqui no meio ela pode estar colocando pedacinhos de EVA ou se ela quiser trabalhar com imã, uma dica que eu dou são aqueles imãs que a gente recebe de comércios. A gente está sempre recebendo o imã lá do gás, a gente recebe o imã da farmácia, a gente pode aproveitar aqueles imãs também para fazer essa brincadeira. Né? Então aí se não tiver como adquirir, a gente faz, corta um círculozinho de EVA, cola atrás um pedacinho desse imã que a gente ganha de propaganda e aí a gente pode utilizar também para fazer essa brincadeira. Lembrando que também não precisa ser só um cesto de flores, tem várias possibilidades que você pode estar fazendo e colocando para parear. Poderiam ser maçãs e aí ele colocaria uma maçã sobre a outra, poderiam ser apenas círculos, quadrados e aí também são várias as possibilidades. A gente está trazendo aqui uma sugestão, mas eu tenho certeza que você vai criar coisas muito legais a partir dela. Temos aqui também algo bem bacana, né? Que é a nossa mãozinha, né? Mais uma vez a gente falando em coisas lúdicas, porque é muito atrativo para uma criança ter uma mão assim, né, à disposição. Então aqui a gente pode trabalhar tanto contagem, né, de 1 a 5, quanto a motora fina, cores, então tem N possibilidades. Aí a criança faz esse movimento que eu falo para vocês, de carteirinha, que não é fácil para qualquer criança, principalmente com TEA, tá fazendo esse movimento e ter a percepção de quem colocar na mãozinha dessa forma. Geralmente elas fazem assim, não conseguem abrir, tem muita dificuldade. Vocês pensam que é algo simples, mas não é, e é muito importante a criança ter domínio desse movimento. Então é uma atividade muito bacana, interativa, que a criança pode estar percebendo cores, contar, né? Então aqui a gente pode contar até 5, mas se tiver mais pregadores, você pode colocar um sobre o outro e fazer uma contagem até 10, né? Verdade. Você pode utilizar o próprio número do EVA que a gente pegou do outro jogo para fazer essa contagem. Ah, vamos colocar 4 pregadores. A criança vai lá e faz esse contexto de colocar 4 pregadores, né? Essa atividade aqui, esse jogo, a proposta dele também vem com essas fichas para que a criança faça a percepção visual. Então aqui a gente pode trabalhar a quantidade, mas também qual a sequência de cores que a criança vai utilizar. Então é uma outra possibilidade da gente estar fazendo essa brincadeira, seguindo o modelo das fichinhas, tá? E aí, como eu falei, esse material você pode adquirir já pronto ou você pode confeccionar. Você pode fazer a mãozinha de papelão e aí usar o pregador de roupas, você pode utilizar números tanto de EVA quanto você pode fazer até de canetinha e aí vai ficar da sua criatividade, mas tem a possibilidade de a gente construir usando os materiais que a gente tem na escola ou em casa. E você pode usar também até xuxinha de cabelo, porque para fazer esse movimento também para a criança, né, tá abrindo xuxinha para colocar aqui no dedinho, não é fácil para qualquer criança. Então a gente trabalha também o movimento de pinça, né, perceber ali o espaço, conseguir colocar em 2 ou 2 dedinhos ou 3. Então é um trabalho bem bacana, de forma lúdica, que você pode envolver toda a turminha nessa brincadeira e a aprendizagem é garantida. Bem divertida, com certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós somos a Psicopar e o nosso objetivo é desenvolver habilidades. Até a próxima!